Olá, meu irmão, graça e paz. Como é que você está? Eu espero que você esteja bem. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para você que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 5, que diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Nós ainda estamos estudando as bem-aventuranças e hoje nós vamos abordar a terceira bem-aventurança, né? Jesus Cristo ele fala acerca dos mansos. E o que significa a palavra manso? No original, no grego, a palavra que nós traduzimos para manso é a palavra praus. E ela também significa cortês, humilde. Então Jesus Cristo está falando sobre uma característica, uma qualidade que os seus seguidores têm, que é a humildade, né? É preciso a gente entender que as bem-aventuranças são características que estão presentes na vida daqueles que se converteram a Cristo, que foram salvos, né? Jesus está descrevendo uma série de características e uma delas é a mansidão. Aquele que segue a Jesus Cristo, ele é manso, ele é humilde. E hoje nós vamos abordar um pouquinho acerca da mansidão. É importante também entender que essa terceira bem-aventurança, ela está relacionada com as duas primeiras, né, que nós já abordamos em outros vídeos, né? A primeira delas, que Jesus Cristo vai citar, são os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, né? E quem são os pobres de espírito? São aqueles que reconhecem a sua pequenez diante de Deus, são aqueles que se humilham diante de Deus. A segunda bem-aventurança que Jesus Cristo ele vai nos ensinar é a respeito daqueles que choram, né? Bem-aventurados que choram. E esse choro não é um choro, como nós falamos, relacionado a uma tristeza causada por um divórcio ou a perca de um ente querido, mas é um choro relacionado ao pecado. Aquele que serve ao Senhor Jesus Cristo, ele se entristece profundamente por conta do pecado, né? E não só o pecado dele, mas também o pecado da humanidade, né? Ele não consegue simplesmente tolerar, ele se entristece profundamente. Então são duas qualidades que estão relacionadas ao relacionamento com Deus. Só que a terceira qualidade que Jesus ele vai citar é uma característica que já está relacionada com o relacionamento com o próximo, né? É consequência de realmente viver uma vida dirigida pelo Senhor, viver uma vida submissa a Deus em obediência, entendendo quem você é, e de fato chorando, lamentando por seus pecados. Isso gera em nós uma atitude de humildade. E a essa atitude Jesus Cristo ele vai descrever como uma qualidade, como uma bem-aventurança que está presente na vida dos seus servos. Olha que Martin Lloyd Jones ele fala, ele resume a mansidão da seguinte maneira: a mansidão é em essência a verdadeira visão que temos de nós mesmos e que se expressa na atitude e na conduta para com os outros. Ou seja, quando alguém é manso, essa pessoa não olha para si mesmo, né, acima dos outros, não se coloca em uma posição de grandeza, não se sente superior ao seu próximo, muito pelo contrário, é uma pessoa humilde, está pronta para servir, olha para seu próximo com igualdade, no sentido de querer ajudá-lo, de querer caminhar junto, não é soberbo, não é orgulhoso, não é egocêntrico, né? É humilde como o seu mestre é humilde. É interessante o que o texto de Filipenses, no capítulo 2, dos versículos 3 a 7 fala, eu vou ler aqui, diz assim: Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Esse texto ele é tremendo, um texto magnífico, que fala sobre a atitude de Jesus de se humilhar. Jesus Cristo ele se humilhou, meu irmão. Ele se humilhou porque ele veio em forma humana, ele assumiu a forma humana, ele veio encarnado. Precisa a gente entender a diferença de encarnado e reencarnado, né? Não tem nada a ver com reencarnação. Jesus Cristo ele veio encarnado, ele veio
em forma humana, ele nasceu de uma virgem e ele se humilhou porque ele viveu como servo, né? Mesmo sendo Deus, ele não se apegou ao fato de ser Deus, mas se humilhou, né? Entenda que o texto não está dizendo que Jesus Cristo deixou de ser Deus. O texto não está falando disso. O texto está falando que ele não se apegou ao fato de ser Deus, né? Se esvaziando, vivendo como servo. Jesus Cristo ele se humilhou completamente enquanto esteve aqui. Jesus Cristo ele nasce numa manjedoura. Imagine o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, né? O dono do ouro e da prata, o Criador dos céus e da terra, nascendo numa manjedoura, um local onde era usado para o alimento de animais, de cavalo, de bois. Jesus Cristo nasce lá, né? Uma família simples, né? Exercendo uma profissão simples, e ele cresce, ele anda lado a lado com aqueles a quem ele criou, e isso é tremendo, né? Jesus Cristo ele se esvaziou, e é essa mesma atitude que o manso ele tem. Ele se esvazia, ele não pensa acerca dele mais do que ele não tem esses pensamentos egocêntricos. E é esse o desejo do Senhor Jesus, né? Tem outras passagens também que Jesus Cristo nos ensina acerca da humildade, acerca do servir. Em João capítulo 13, do 1 ao 15, eu não vou ler, mas Jesus Cristo ele ensina aos seus discípulos a importância de servir quando ele lava os pés dos seus discípulos, né? É importante a gente entender que a lavagem dos pés era uma atitude que geralmente era feita até mesmo por um escravo, um servo de algum senhor, né? Quando alguém entrava na casa, um visitante, ele lavava os pés desse visitante. Só que Jesus Cristo ensina a importância de servir, ele ensina a importância de se humilhar, de ser humilde. Ele senta e ele lava os pés dos seus discípulos. E ele vai falar em João capítulo 13, versículo 15: eu vos dei o exemplo, então façais como eu fiz, né? Sejam humildes, sejam servos. Isso é muito importante, meu irmão. Outro texto também que a gente poderia citar é o texto de Lucas capítulo 9, versículo 46 ao 48, onde seus discípulos estavam discutindo sobre quem seria o maior no reino dos céus, né? Quem estaria em posição mais elevada. E Jesus Cristo ele vai e diz, né? Aquele que for o menor, esse será o maior. Olha que coisa interessante, né? Numa sociedade onde as pessoas muitas vezes querem posições, querem cargos, querem status, Jesus Cristo nos ensina a buscar ser o menor, né? Ou seja, se humilhe, seja humilde, não queira destaque, não queira cadeiras, não queira posição, né? Seja servo, seja humilde diante de Deus. E o Senhor ele vai nos exaltar. Como é importante, né, nós se humilharmos diante de Deus, como é importante a gente ser humilde, né? Exercer essa qualidade, essa característica que Jesus Cristo nos ensinou, né, por meio de muitos sermões, e não só por meio dos sermões, mas também por meio da prática da sua vida. Jesus Cristo ele foi humilde em todo o tempo. Que possamos, meu irmão, exercer essa responsabilidade de ser humilde, seja no trabalho, seja em casa, seja em qualquer lugar. Seja humilde, seja servo, e que o nosso comportamento ele possa de fato impactar outras pessoas, que possam testemunhar acerca, né, da glória de Deus, que possamos ter um olhar diferenciado, um olhar de amor, né? Não um olhar egocêntrico, mas um olhar de amor como Jesus Cristo nos ensina, né? De amar uns aos outros. Quando a gente passa a amar a Deus e obedecer ao Senhor, a gente consegue de fato cumprir aquilo que o Senhor nos deixou, né? A atitude de se tornar humilde. Que Deus te abençoe grandemente, que essa palavra possa ter falado ao teu coração. Que o Senhor Jesus tenha um ótimo dia na presença dele. Fica na paz do Senhor. Um abraço do irmão Vitor.